Então, gente, tem um exercício aqui, ó, com duas forças, tá? Uma F1 e F2, onde fala que o F1 vale 20 e o F2 vale 10, né? E atua sobre um ponto material, que ele é o P, esse ponto material, tá? Aí ele quer saber a intensidade e direção da resultante, pelos métodos das projeções. Então, o que a gente vai fazer aqui, né? A força resultante, ela é dada por quê? Pela somatória das forças em y ao quadrado mais a somatória das forças x ao quadrado. Beleza? Aí, gente, primeira coisa que a gente faz nesse exercício, sempre vai fazer, tá? Primeira coisa é decompor forças inclinadas. Forças inclinadas. Sempre vai fazer isso. Então, o que acontece? Eu tenho uma força aqui, ó, que ela tá assim. Tem essa força inclinada aqui, que ela é F2, e ela vale 10 newtons. E ela tem um ângulo aqui, ó, de 60 graus. Tá? Então deixa eu desenhar um plano, né? O que acontece, gente? Essa força, ela vai se decompor em uma componente y. Como ela está para a esquerda, né? E para cima, a componente y dela vai ser para cima, que vai ser a F2 em y. E a componente x para dela vai ser para a esquerda, porque ela está inclinada para a esquerda, tá? Então vai ser assim. F2 em x. Beleza. Aqui a gente tem que aplicar as regras trigonométricas, né? O que vai ser o meu F2x? Deixa eu só mudar a cor para ficar melhor, né? O que vai ser meu F2x? O F2x, ele é a força que está junto com o ângulo aqui, né? Se ele está com um ângulo, eu vou usar o cosseno, tá? Então, ó, com um ângulo, eu vou usar o cosseno. Então, a minha F2 de x vai ser a minha F2 vezes o cosseno de 60 graus. Que isso aqui vai me resultar em 10 vezes cosseno de 60. Tá? Cosseno de 60 é meio, né? Então isso aqui vai dar 5 newtons. E agora a componente em y está sem o ângulo. Então, sem o ângulo. Quase sempre, gente, o seno vai representar a força em y e o cosseno em x, tá? Quase sempre, mas não é todos os casos. Então, o F2y, ele vai ser F2 vezes seno de 60. F2 igual a 10 vezes 160 é a raiz de 3 sobre 2, tá? Raiz de 3 sobre 2, que ficaria 5 raiz de 3. Vou pegar a calculadora aqui e vou calcular esse 5 raiz de 3. Então, vou pegar a calculadora do próprio do Windows aqui. Raiz de 3 raiz, beleza, raiz de 3 é 1,73, né, vezes 5, 8,66.
8,66 newtons. Deixa eu só conferir o outro cálculo também. Aqui tem trigonometria, então ó, cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio, né? Vezes 10 dá os 5 newtons. Tá, só para conferir. Então eu tenho componente em x e y, decompus. Beleza. Se tivesse mais força para decompor, eu ia fazer decomposição. Como eu não tenho, então eu vou fazer o quê? As somatórias das forças em x e y. Então, vou fazer a somatória das forças em x. Aí eu vou olhar no meu exercício quais forças eu tenho em x e o sentido dela, né? Como eu falei na outra aula lá, eu adoto, mas você que adota o seu sentido, beleza? Normalmente o padrão a gente adota para cima positivo, para a direita positivo. Ou seja, para a esquerda negativo e para baixo negativo, tá? Então eu vou ter em x, eu tenho o F1, porque ele está para a direita aqui em x, e ele é positivo porque está para a direita. Tá? Então mais F1 e eu vou ter minha força aqui em x para a esquerda, tá? Que é minha F2. Como está para a esquerda, é ao contrário do sentido que eu adotei. Então ela vai ser menos aqui. Menos F2x. Deixa eu fazer de vermelho. Menos F2x. Então a somatória de f de x é igual a F1 é 20. Por quê? Peguei daqui, né? 20. E F2x menos 5. Isso aqui vai me resultar em 15. Tá? Então isso aqui me resulta num vetor, né? Como é positivo, é um vetor para a direita com um módulo de 15 newtons. E aí eu tenho minha somatória em y. O que eu tenho em y? Em y, gente, eu só tenho uma força, né? Que é essa aqui. Por quê? Eu só tenho essa força aqui, que é F2 de y. Se eu só tenho essa força, o F de y ele vai ser igual ao F2y. E só, tá? Nesse caso aqui, positivo, porque ele está para cima, né? Então, F2y é 8,66. Show de bola. Aqui eu vou colocar de vermelho, tá? Vou colocar de vermelho aqui. Pô, eu sempre confundo o rosa, hein? Aqui. Como é que eu vou achar a resultante? Resultante vai ser a raiz quadrada de fx e fy ao quadrado, né? Então, força resultante, né? Vou só colocar terceiro passo aqui, ó. Terceiro passo, calcular a resultante. Que vai ser força resultante, a somatória de fx quadrado mais a somatória de fy ao quadrado. Isso, raiz. Então,
força resultante é igual fx ao quadrado seria 15 ao quadrado mais 8,66 ao quadrado. E eu tiro a raiz. Então, fazendo a calculadora aqui, eu vou ter 15 ao quadrado mais 8,66 ao quadrado. E eu tiro a raiz. Na verdade, eu vou ter que fazer diferente aqui, né? Então, 15 ao quadrado mais 8,66 ao quadrado. Aí eu tiro a raiz desse valor. 17,32. 17,32 newtons é a minha resposta, tá? Aqui ele não pede para achar o ângulo, né? Não pede para achar o ângulo, mas daria para achar o ângulo e saber para que sentido que está essa força, se é para cima, para a esquerda, para a direita, né? Mas como ele só pede a intensidade, né? Na verdade ele pede o sentido sim, né? Deixa eu ver. Determina a intensidade e direção, né? Tá. Então ele não pede, ele pede direção. Então aqui a gente tive que pegar uma calculadora científica para fazer o ângulo, tá? Então o ângulo, gente, tem várias formas de fazer, tá? Eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Vou fazer que é cosseno, vou achar o cosseno na componente y e na componente x. Então o cosseno na componente x, ele vai ser minha força, minha somatória da força em x, minha somatória da força em x sobre minha força resultante. Isso vai dar minha somatória da força em x é 15 sobre 17,32. Então 15 dividido por 17,32, 0,866. Tá? Então isso aqui, gente, é o cosseno. X é 0,866. Se for para achar o ângulo, eu tenho que fazer o arco cosseno, né? Então é cosseno a menos 1 de 0,866. Isso vai dar. Então aqui, ó, vou fazer shift cosseno a menos 1, dá a resposta 29,99. 29,99, tá? Poderia anotar para 30, mas vou deixar, né? Porque eu não peguei esse valor inteiro, né? Por isso que não ficou 30 graus. Então, esse 29,99, o que acontece? Eu calculei minhas forças. Minha força resultante vai ser uma força assim, ó, com um ângulo de 30 graus, tá? Eu também poderia calcular o ângulo em y, né? Que aí, em vez de ser somatória de força em x, seria somatória de força em y sobre a resultante, que aí ele me dá esse ângulo aqui. Só que eu consigo fazer por identidade trigonométrica, né? Se eu sei que aqui tudo tem que ter 90 graus, 30 menos 90, eu sei que aqui tem 60, tá? Mas, normalmente a gente só calcula esse ângulo aqui, né? Só o de 30 graus. Já é o suficiente para você saber a direção. Beleza?